Essa conversa de que não... Não, é isso. Olha, Terminou? Sim, são dois minutos. 2 minutos. Nós vamos passar para o terceiro e último vídeo e depois vamos então mesmo já definitivamente entrar no debate. O Moço Khalifa seguramente tem algum ponto que queira rebater das falas do Angola Quiloane depois do vídeo. Mas vou vos pedir que sejam mesmo sucintos, senão vamos ficar aqui a toda uma eternidade. Vamos aqui passar para esse vídeo e que é o último, e depois daí entramos no debate. Os candidatos do MPLA. Candidato a presidente da República, candidato a vice-presidente da República, não têm dupla nacionalidade, mas vocês conhecem candidatos que têm dupla nacionalidade e não foram honestos para com o povo, não declararam essa sua segunda nacionalidade estrangeira, no seu devido tempo. Então, na hora da escolha, o eleitor vai votar em quem? No partido cujos candidatos só são angolanos ou no partido cujo candidato, nestas eleições, concorre às eleições em Angola e se calhar daqui a uns anos vai concorrer nas eleições de um outro país? A escolha é óbvia. Bem, moço, eu vou passar para o Angola Quiloane. Angola Quiloane, por favor, o que achou das falas do João Lourenço? 2 minutos, por favor, seja mesmo sucinto, para que a gente possa então entrar no... Mas Angola Vuns, o presidente Lourenço, que é considerado presidente da República em Angola, porque enquanto não temos alguém para colocar, deixamos ele lá ficar, né? O presidente Lourenço é Olha, que o presidente Lourenço sabe que o Peter Gross tem nacional. O presidente Lourenço sabe disso, sabe que o Furtado participou das eleições. Epa, nós temos que começar a trazer aqui vídeos de pessoas que merecem a nossa atenção. Não é um cidadão simplesmente por ser presidente da República, porque ser presidente da República é só um título. É um simples título. Não tem mais nada. E nós não vamos aqui começar, a trazer esse cidadão como se estivesse a falar coisas e tudo mais. Ela ainda não está a falar nada. Eu já disse uma vez e vou repetir. Para mim, João Manuel Gonçalves Lourenço, assim também como Moço Khalifa, devem voltar para a escola. Tem que ser reeducado. Tem que começar a compreender como as coisas são. Porque são pessoas que, defendem o que não deve ser defendido. Não era esse presidente da República que havia nos falado que tínhamos de esperar que o combustível ia descer? Não era ele. O que aconteceu? Não era esse da República vai abrir um concurso público na polícia de 50 mil empregos, 550 é muito diferente. Depois de empregarem ali mais de 30 mil pessoas, isso vai dar 80 e tal mil pessoas até 2027. É um presidente que, eu até não sei se ainda fala para os angolanos por quê. No meu ponto de vista, ele já nem deveria estar a falar para os angolanos. Já devia ser proibido. Angola Quiloane, essas falas dele foram durante a campanha de 2022, das eleições de 2022, e é claro que aí está-se a referir a um preceito constitucional, na questão da nacionalidade. Porque Angola Quiloane aqui também fez alusão à Constituição da Constituição da República. Certo. Dentro da Constituição, deixa claro, e eu conheço a lei constitucional do nosso país, diz uma coisa muito clara. As pessoas têm que falar de que nacionalidade são antes de concorrer. O Tribunal Constitucional tem a responsabilidade de avaliar cada candidato. Não é o presidente da República ou o candidato. Não, nós. Se amanhã Angola Quiloane venha a ser candidato a presidente, não é minha responsabilidade avaliar, quer seja o Moço Khalifa ou o Master Angola Vuns, se está em condições para concorrer ou não. É responsabilidade do Tribunal Constitucional. Se o Tribunal Constitucional decidir que esse cidadão está em condições a concorrer, eu não posso falar nada. O que aconteceu em 2022 é que muitos políticos, por não conhecerem a lei, por não entenderem como as coisas realmente funcionam, deixaram esse malabarismo todo. E Adalberto Costa Júnior foi visto como um estrangeiro na sua própria terra, numa terra que ele nasceu. Olha que o cidadão nasce no Ambo, cresce ali na igreja católica. Tem pessoas que eram amigos de Adalberto Costa Júnior, tem madres e padres a confirmarem isso. Tem pessoas que contam as histórias, tem um cidadão que escreveu um livro, falou sobre o assunto. Existem pessoas que só estão a ler Islã, toda hora é os sunitas, toda hora é xiita, toda hora não sei o quê. Não, nós temos que começar a prestar atenção. O que é que está à nossa frente? Tá bem, e à nossa frente existe uma probabilidade. Existe uma probabilidade de percebermos os erros cometidos no passado. João Manuel Gonçalves Lourenço, na eleição passada, cometeu os maiores erros da democracia.
E eu não gostaria de trazer aqui. Ok, tá bem. Angola Quilões, 2 minutos passaram. Vamos passar para o Mos Khalifa. Mos Khalifa, eu sei que há coisas que é notório os pontos que estão a ser levantados por Angola Quilões sobre a sua pessoa, que acredito piamente que queres rebater, mas seguindo aqui a ordem do programa, quero que nos digas algo sobre as falas do presidente João Lourenço durante a campanha de 2022, no que concerne a eleição de um suposto candidato. Estava-se a referir a Adalberto Costa Júnior. Por favor. Master, é muito complicado essa cultura dos jovens angolanos atacarem a pessoa do que as ideias. Agora quero partir para a teologia islâmica, mas o assunto aqui é sobre Constituição, é sobre nacionalidade. Por isso é que o João Lourenço pensa que todos os jovens angolanos são como o Quiloange, que quando falam de forma pejorativa, gritam, se exaltam e ainda quer ser político para representar angolanos. Mas é muito complicado. Fizeram uma pergunta para dar uma descrição sobre o que o João Lourenço disse aí, e você que realmente é jurista, deveria esclarecer melhor, tá? Mandar estudar. Primeiro, estudar não é estar na escola, meu querido irmão. Estudar é descodificar, decifrar, para você ter a clareza do que você racionalmente absorve na escola. Isso é que é estudar. Porque quando nós estamos dentro de uma sala de aula, nós podemos ler e podemos ouvir o professor falar. Se termos uma habilidade de memorizar o que a gente absorve, vamos reproduzir do jeito que você está a reproduzir. Então o que é que o João Lourenço está a dizer ali? Tem que compreender. O angolano que é de origem, o que é angolano de origem? É aquele que mãe, pai, avô, este tem direito de concorrer à presidência de um país. O angolano com nacionalidade adquirido, o que é nacionalidade adquirido? A mãe do ACJ, por ser cabo-verdiana. O pai do ACJ, por ser português. Por mais que o ACJ nasce aqui, é um angolano que pode exercer algumas funções, mas não pode chegar ao cargo máximo de uma nação. Você deveria saber isso. Você estudou jurista, entendeu? É isso. Por isso, quando o Mos Khalifa realmente cobra ao ACJ para se real identificar quem ele é, se é ou não é, isso não é do direito ou do dever do tribunal que tem que fazer isso. Numa nação onde o povo é patriota, tem por obrigação para tentar questionar, cobrar de qualquer um que tenta se apresentar para nos representar. Mas como nós somos militantes, como nós não somos patriotas, jogamos essa responsabilidade à Constituição angolana. E a Constituição angolana, que também é um pouco corrupta, deixa passar. Por exemplo, quando Obama apareceu para ser presidente, o Donald Trump era um simples cidadão empresário. E eu estava em New York City, eu trabalhava em Manhattan. O Donald Trump disse, eu quero que o Obama prova se é angolano ou não. Obama, como um homem muito inteligente, não disse que o Donald Trump não pode fazer isso. Obama foi e mostrou a sua identidade. Por ter mãe americana e pai do Quênia, ele poderia ser presidente porque ele é de origem da mãe. Então, em Angola, por exemplo, para deixar bem claro, em Angola, um casal angolano vão para Portugal, fazem filho em Portugal. Aquele filho pode ser presidente de Angola. Por quê? Por causa da origem. Dois portugueses vêm aqui, fazem filho aqui. Esse filho pode ser professor, pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser alguma coisa, mas não pode ser presidente. A nossa Constituição é assim. Então, quando você fala Constituição, por isso é que diz, tem angolano que é de origem, tem angolano que é de nacionalidade adquirida. Todo aquele angolano de nacionalidade adquirida é aquele que vem, fica um tempo, trabalha e consegue. É aquele que realmente nasce aqui pelos pais são estrangeiros. Esses têm a nacionalidade adquirida. Na nossa Constituição, todos aqueles que têm uma nacionalidade adquirida pelos pais por ser estrangeiro não podem ser presidente. É aí onde o João Lourenço está plenamente certo. Agora eu vou provar para vocês, para terminar o que eu estou a dizer. O ACJ, o vosso presidente, o presidente aqui do Quiloange, que está a apoiar, ele foi em Portugal promover o seu livro. Deu um discurso, disse, eu venci as eleições em Angola, mas não me permitiram ser presidente, porque dizem que o meu pai é português e a minha mãe é cabo-verdiana. Mas isso está na Constituição, que o ACJ não pode ser presidente de Angola, por ter mesmo nascido em Angola, mas por causa dos pais ser estrangeiros, não pode. A Constituição angolana é assim, a não ser que depois de tempo faz uma reforma e mudam isso. Enquanto for assim, vai ser assim. Agora, o ACJ sabe disso, o ACJ tem a clareza sobre isso, e o ACJ deveria vir e dizer para nós que não pode ser presidente, pode concorrer uma ou duas vezes, nunca será presidente neste país, porque ele não é um angolano de origem, Mas, Khalifa, a sua originalidade. Dois minutos, mas eu vou fazer aqui, vou ajudar aqui no debate. Eu vou aqui, tenho aqui. Olha, eu acho, Master Angola Vuns, eu acho que o Mos Khalifa teve mais de 5 minutos. Sim, vai ser recompensado. Angola Quilões vai ser recompensado. Eu prometo que vai ser recompensado. Eu quero simplesmente aqui fazer a leitura do artigo 110 da nossa Constituição, no que concerne a elegibilidade do Presidente da República. Diz o seguinte, o número 1 diz: Por favor. São elegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos angolanos de origem com idade mínima de 35 anos que residam habitualmente no país há pelo menos 10 anos e se encontrem em pleno gozo dos seus direitos civis, políticos
políticos e capacidade física e mental. Número 2, são inelegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos que sejam titulares de alguma nacionalidade adquirida. O B, esse é o A do... Bom, vamos aqui. Número 2. São inelegíveis ao cargo de Presidente da República, ou a linha A, os cidadãos que sejam titulares de alguma nacionalidade adquirida. B, os magistrados judiciais do Ministério Público no exercício das suas funções. C, os juízes do Tribunal Constitucional. Bem, o essencial é, estamos aqui esperadinhos, os antigos presidentes, aqui também da inelegibilidade, os antigos presidentes da República que tenham exercido 2 mandatos, que tenham sido destituídos ou que tenham renunciado ou abandonado funções. Mas no que concerne aqui a nacionalidade, diz que são inelegíveis os cidadãos que sejam titulares de alguma nacionalidade adquirida. E no número 1 diz, são elegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos angolanos de origem com idade mínima de 35 anos que residam habitualmente. Bem, agora, só mais aqui um aspecto para passarmos já a palavra a Angola Quiloães. O artigo 9 da nossa Constituição diz o seguinte, o artigo sobre a nacionalidade. A nacionalidade angolana pode ser originária ou adquirida. É cidadão angolano de origem o filho de pai ou de mãe de nacionalidade angolana, nascido em Angola ou no estrangeiro. Presume-se cidadão angolano de origem o recém-nascido achado em território angolano. Nenhum cidadão angolano de origem pode ser privado da nacionalidade originária. A lei estabelece os requisitos. Bem, passo aqui a palavra a Angola Quiloães e vamos então, entramos agora no debate. Angola Quiloães vai ser recompensado no que concerne o tempo, por favor. Ok. A minha luta não é pela UNITA. A minha luta não é pela UNITA, mas é pelos angolanos. E eu costumo sempre dizer, é importante nós saber o que nós defendemos. Eu não vou aceitar que o Moço Khalifa volte a cometer esse erro, a chamar Adalberto Costa Júnior ou qualquer um outro angolano de raiz como angolano, porque se é de presidente, nós tivemos Agostinho Neto. Agostinho Neto nasceu em qual Angola? Qual é a Angola que aquele cidadão de Cachicane que nem lhe aceitaram a ser enterrado em Cachicane, porque segundo os mais velhos, ele não era de Cachicane. Se nós falar aqui de história, falar aqui das coisas, vamos levantar muitos problemas. O próprio Ayanga Chito foi enterrado em Cachicane. Nós, quando falamos de nacionalidade, principalmente desse líder, que é o Adalberto Costa Júnior, ele não é meu líder. Até porque, no meu ponto de vista, estamos em pé de igualdade. Eu sou um concorrente do governo angolano e aquele cidadão Adalberto Costa Júnior também é um concorrente do governo angolano. Mesmo que se você fizesse isso com Mimi Assimbi, fizesse isso com Benedito não sei o quê, para qualquer outro cidadão angolano, você ia ouvir a minha voz. Porque eu penso que nós temos que respeitar a cidadania dos outros. Ser patriota, como você costuma falar que é patriota e nem entende o que é ser patriota, é ter esse sentimento não só para ti, mas também para os outros. Respeitar a liberdade dos outros. E uma das grandes liberdades que o angolano tem, e nesse caso especificamente de Adalberto Costa Júnior, uma das grandes liberdades que esse senhor tem é de poder também sonhar com a presidência da República. Ele não precisa me apresentar tia Chica, tia não sei o quê. Não precisa me apresentar ninguém. Ele só precisa ter vontade de lutar pelos angolanos. E eu no meu discurso ainda disse uma coisa muito importante. Eu disse que se me metessem o Moço Khalifa aqui e o Adalberto Costa Júnior aqui, para me escolher quem é mais angolano do que o outro, eu escolheria o Adalberto Costa Júnior. Sabe por quê? Porque o Adalberto Costa Júnior luta pelos angolanos. Pode até não fazer aquela luta que nós esperamos. Eu sou um dos grandes críticos de Adalberto Costa Júnior. Eu critico que ele recebe dinheiro no governo, não sei se anda metendo biquíni, se mete aonde, eu critico o que ele faz. Mas eu nunca vou chamar Adalberto Costa Júnior de estrangeiro, não. Podemos criticar, podemos ser sinceros com as pessoas, podemos falar assim, olha, aqui você está errado, ali você está errado, mas nós não precisamos inventar mentiras para poder ter um discurso político e depois ganhar debates como esses. Porque isso é buscar discursos políticos que não têm nada a ver, para depois criar debates que no verdadeiro sentido não têm nada a ver, porque são debates que se tivesse até um homem da UNITA aqui a debater contigo, eu ia dizer, esse gajo não é sério. E eu vou te dizer por que veio eu a debater contigo. Veio eu a debater contigo porque eu sempre defendi os angolanos. Por isso tem esse nome, Angola Quiloães. E se você dizer, Angola Quiloães, não sei o que, eu vou te dizer assim, com muita simplicidade. Vou te dizer assim, a origem dos angolanos, o angolano, se nós irmos dentro da lei, o angolano tem 50 anos. Tem 50 anos. O Moço Khalifa que está ali, que já se sentiu mais angolano dos angolanos. Às vezes o teu pai tem 60 anos. Nasceu qual Angola? É qual Angola que o teu pai nasceu? Que você já está se sentir o mais angolano de todos. Você já é o fudido, o mau, o chato. É qual Angola que o teu pai nasceu? A Angola dos portugueses.
Então como é que você, que teu pai nasceu na Angola dos portugueses, tua mãe nasceu na Angola dos portugueses, te nasceram? Hã? Te fizeram aqui na Angola nossa, eu e você, nossa Angola, te fizeram aqui. Você também vem falar o outro que mãe dele que é cabo-verdiano, isso aqui é o Roto a falar do rasgado. Isso é cometer cometer um erro gravíssimo. Você nunca mais pode fazer isso. Isso é um crime. E eu vou te dizer, se você continuar a falar que Adalberto Costa Júnior, se você continuar a falar que Adalberto Costa Júnior não é angolano, simplesmente porque você acha, porque você pensa, eu te garanto, vou te abrir um processo legal a partir do Tribunal Constitucional para que você não volte a falar de política. Eu te garanto isso. Porque eu acho que você tem que aprender a discutir política. Discutir ideias. Olha, e temos discutir ideias não é entrar nos pontos. E discutir ideias não é entrar nesses tipos de ramificações. Nós ainda não estamos em condições. Angola ainda não se encontra em condições para começar a encontrar quem é angolano, quem não é. Você mesmo, quem te olha, não vê angolano. Vê um maliano. Tá bem, Angola aquilo é um sunista. Tá bem, vamos, tá, o minuto, ok, terminou, vamos passar para o Mos Khalifa. Mos Khalifa, muita coisa foi dita aqui sobre a sua pessoa. Eu vou pedir que nós temos que procurar aqui, quer dizer, discutir ou debater, mas sem termos que ferir os demais, sem ter que usar uma linguagem um tanto quanto ofensiva. Vamos debater no que concerne o tema, em abordagem, até que ponto é quem é angolano, principalmente olhando para a questão da liderança do país. Mos Khalifa, quer rebater? Eu tenho aqui uma pergunta para si, mas dou-lhe aqui um tempo para rebater. Assim, Master, eu não gosto de estar numa conversa onde o meu oponente fica desesperado e parece frustrado e as pessoas que estão do lado começam a incentivar, fala mesmo assim, até dá para ouvir aqui. Isso também aconteceu com o Nice Zulu e o Adriano Sapinhala. Eu disse ao Nice Zulu, para com isso, precisa respeitar, ele é o nosso deputado, está aqui e veio aqui para nos responder. Mas ainda assim, o Adriano Sapinhala também agiu de forma arrogante porque não soube lidar com bom senso. Eu acho também, não sei se o jovem Quiluange, que agora está levando no lado pessoal, e se eu começar a levar no lado pessoal, as coisas vão ficar ainda mais bonitas. Mas assim, vou dar uma pequena aula de história, por favor. História, entende? É assim, Quiluange, não sei quantos anos você tem, mas antes dos angolanos virem para esse território chamado Angola, aqui só tinha animais. E animais, por natureza extintivo, eles marcam territorial. Estou a falar ainda animais, marcam territorial. Estou a te dizer, antes de Deus criar o ser humano, preste atenção, esse estado de irracional emoção vai deixar frustrado. Antes de Deus criar o ser humano, Deus primeiro criou a terra. E na terra pôs animais. E animais criam demarcações territoriais. Consoante o tempo, um outro animal não pode ir no território de um outro animal. Isso cria conflito. Pronto, houve um tempo em que o Criador do Universo mandou aqui na Terra os seres humanos. A partir da diversidade linguística, os seres humanos foram se repartindo. Cada grupo traçou então um território. Esse território tornou-se território daquele ser. E assim geração foram nascendo. E quando o outro grupo tentasse invadir o território do outro, havia então um conflito. Primeiro, quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram o Reino do Congo, já encontraram a Ndingambandi, entende? Então quando você diz, mas que angolano é esse? Sim, o Angola é a partir dos portugueses, preste atenção. O angolano sobre multirracial, entende o que é multirracial? É sobre mistura de raça. É a lei que os portugueses estavam a tentar aplicar aqui quando estavam aqui. Quer dizer, qualquer gorila que viesse da Europa era angolano. Pronto. A lei multiétnico é baseada nos povos que têm linhagens Bantu, linhagens Maasai, linhagens Boshima, linhagens Ovimbundo, Kimbundo e tantos outros. A lei é sobre etnias étnicas. Isso é que você não está a entender. Então, quando você diz, mas a minha mãe descende de Cessá de Achico, Cessá de Achico vem de Minga Diaboloco, e assim sucessivamente. O meu tatravô de tatravô nunca viu branco aqui. Tá sabendo? Nunca viu branco aqui. Vai lá, geração aqui não tinha branco, era só eles. Então assim, jovem, não se frustra. Não faz que o ACJ realmente tenta te chamar para fazer aquilo que você me disse no telefone. Mos Khalifa, para não conseguir registrar o meu partido político, mas quero te fazer um convite, Mos Khalifa. Quero que você faça parte de uma organização minha, porque vou coligar-se com a FENELA, e se nós ajudarmos a FENELA, vão me dar cadeiras no parlamento, e nós podemos estar lá. E eu te disse, Quiluange, não estou aqui para ser político, para estar no parlamento e ganhar dinheiro por cima deste povo que você finge representar. Eu disse, eu estou aqui para trazer discurso de incentivar o angolano se desvincular do partidarismo e não continuar patriota. Porque quando a gente se desvincula do partidarismo, nós nos tornamos cidadão. E como cidadão temos por responsabilidade de fiscalizar não só a irresponsabilidade administrativa do MPLA, mas também da UNITA que não sabe se comportar. Por exemplo,
exemplo, já para terminar. Você diz que o ACJ é mais angolano do que o Mos Khalifa. Se ele fosse, ele ia ter coragem de dizer aos angolanos que eu não posso concorrer, porque na Constituição angolana não permite que filho de estrangeiro que aqui nasce, por mais que nasce, não pode ser presidente. Não pode ser presidente. Isso está na Constituição. E os parlamentares da UNITA, que foram formados pelo Jones Savimbi e foram muito mal formados, tentam pensar que qualquer pessoa que aqui nasce, e amanhã vamos começar a colocar filhos de malianos que nascem aqui também para ser presidente de Angola, filhos de chineses que nascem aqui para ser presidente de Angola, entendeu? Então é preciso começar a discernir. Não se permite que as pessoas que estão do teu lado, porque você já é mais velho também e é professor, não deixa que te agite, irmão. Fica tranquilo, ainda tem muito tempo para frente. Ai, I know where it is. Agora, Mulungu alto. Easy, easy.